queridos estudantes do 6º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marieta e é uma alegria estar com vocês hoje aqui. Para a aula de hoje, vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Um instante para você organizar o seu material e eu já volto. Agora que você já organizou seu material, registre em seu caderno a data de hoje, aula de língua portuguesa. Na aula anterior, nós descobrimos o tema da aula através das imagens. Nós estudamos a lei do idoso. Nós realizamos algumas atividades de compreensão e interpretação de texto. Nós também analisamos os verbos no plural e no singular dentro do texto. E também estudamos o infográfico. Na aula de hoje, você sabe que gênero textual é esse? Observe aí na sua tela a imagem. Nós temos aqui a imagem de um idoso. Ele tem olhos claros, ele tem barba branca, ele usa uma touca de lã numa cor escura, usa um moletom cinza com um capuz sobre a touca. E também podemos ver aqui no fundo que ele também está com um casaco marrom. Está com a sua mão segurando o queixo e com um olhar bem distante, um olhar triste. Você já descobriu qual é esse gênero textual? Esse gênero textual é um cartaz, campanha de conscientização. O cartaz compõe aquela imensa variedade de textos que fazem parte do nosso cotidiano. Geralmente, os cartazes são fixados em postes, muros e paredes de diversos ambientes. A intenção é de informar sobre um determinado evento, alertar a população sobre algo e promover a conscientização, sensibilização das pessoas sobre um assunto. Também é usado para divulgar produtos, fazer propagandas e tentar convencer o leitor a adquirir um certo produto. Analisando o texto. Preste atenção aqui comigo. É possível saber quem produziu esse cartaz? É possível sim. Observe aqui, nós temos a logo
da bandeira do Brasil, embaixo escrito Governo Federal. Então, esse material, esse cartaz, foi produzido pelo Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Para qual público esse cartaz foi produzido? Esse cartaz foi produzido para o público em geral. Qual é a temática abordada nesse cartaz? Observando aqui a linguagem não verbal e a linguagem verbal, valorize, respeite, acolha. Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Então, é possível entender com a junção da linguagem verbal e a linguagem não verbal. O tema tratado aqui nesse cartaz, campanha de conscientização, é sobre o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Para que esse cartaz foi produzido? Esse cartaz foi produzido para informar, conscientizar a população. Quais foram os recursos empregados para transmitir a mensagem? Nós temos aqui a linguagem não verbal, que é a imagem do idoso, e temos a linguagem verbal, que é o slogan e todas as informações que tem logo abaixo. Analisando o texto, relacione as informações. Letra A. Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Letra B. Valorize, respeite, acolha. Letra C. Disque 100. Letra D. Pátria Amada Brasil. Então agora vocês terão um tempinho para realizar essa atividade, certo? E vocês vão observar as informações que tem aqui ao lado e vão fazer a relação das informações. Um tempinho e eu já volto.
Vamos conferir a sua atividade? Analisando o texto, relacione as informações. Letra A. Campanha Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. Chamada. Apresenta o assunto do cartaz. Letra B. Valorize, respeite, acolha. Slogan do cartaz. Também letra B, verbo no modo imperativo, expressa a ordem, conselho. Letra C, Disque 100, número de telefone para fazer a denúncia de violência contra o idoso. E letra D, Pátria Amada Brasil, campanha organizada pelo governo federal. Você observou que a chamada do cartaz foi escrita com letras maiores? Por que isso ocorre? Letra A, para facilitar a leitura para os idosos. Letra B, para deixar o cartaz mais bonito. Letra C, para chamar a atenção do leitor para o assunto da campanha. Ou letra D, para preencher o espaço do cartaz. Um tempinho para você realizar essa atividade no caderno e eu já volto. Vamos conferir como ficou a sua atividade? Você observou que a chamada do cartaz foi escrita com letras maiores. Por que isso ocorre? Letra A, para facilitar a leitura para os idosos. Letra B, para deixar o cartaz mais bonito. Letra C, para chamar a atenção do leitor para o assunto da campanha. Ou letra D, para preencher o espaço do cartaz. Letra C, para chamar a atenção do leitor para o assunto da campanha. Uma das características desse gênero textual é a fusão entre a linguagem verbal e não verbal, ou seja, as imagens devem fazer relação com a mensagem que se quer transmitir. Pensando na relação entre linguagem verbal e a não verbal, identifique a imagem que não poderia fazer parte dessa campanha. Então, muita atenção agora nessa atividade. Observe o cartaz, campanha de conscientização. Nós temos ali a imagem do idoso, que nós já comentamos no início da aula. Ele tem uma expressão triste, um olhar distante. Ele demonstra ali uma preocupação, solidão, sofrimento. E observe as imagens aqui ao lado. Letra A, nós temos uma idosa com um olhar distante, está sozinha. Nós temos aqui na letra B vários idosos dando risada, se divertindo. Na letra C nós temos um idoso que está de cabeça baixa, está com as duas mãos na cabeça.
está aparentando que está muito preocupado. E na letra D, nós temos aqui um idoso, também com um olhar distante, com as duas mãos na sua boca, está pensando, está preocupado com alguma coisa. Então agora você vai identificar qual das imagens não tem nada a ver com a campanha de conscientização. Um tempinho para você realizar essa atividade e eu já volto. Vamos conferir a atividade pensando na relação entre linguagem verbal e não verbal. Identifique a imagem que não poderia fazer parte dessa campanha. A letra B não tem nada a ver com o tema da campanha, porque o tema da campanha é um enfrentamento contra a violência à pessoa idosa. E a foto mostra vários idosos se divertindo, estão felizes. O slogan do cartaz apresenta verbos no modo imperativo para expressar ordens ou conselhos de como os idosos devem ser tratados. Observe no cartaz: valorize, respeite, acolha. Está no modo imperativo. Considerando os direitos fundamentais dos idosos e o uso do modo verbal imperativo para aconselhar, identifique a alternativa que apresenta outro slogan possível para o cartaz. Letra A: se todos cuidassem, respeitassem e acolhessem os idosos, o mundo seria um lugar melhor. Letra B: a sociedade cuida bem de seus idosos. Letra C: compreenda, ame, auxilie. Ou letra D: os idosos têm muito a nos ensinar. Um tempinho para você realizar essa atividade e eu já volto.
Vamos conferir? Considerando os direitos fundamentais dos idosos e o uso do modo verbal imperativo para aconselhar, identifique a alternativa que apresenta outro slogan possível para o cartaz. Então aqui vocês já observaram, valorize, respeite, acolha. Está no modo imperativo. Então precisa analisar qual das opções está no mesmo modo verbal imperativo, que expressa um conselho. Letra A. Se todos cuidassem, respeitassem e acolhessem os idosos, o mundo seria um lugar melhor. Letra B. A sociedade cuida bem de seus idosos. Letra C. Compreenda, ame, auxilie. Ou letra D. Os idosos têm muito a nos ensinar. Resposta correta, letra C. Compreenda, ame, auxilie. Também está no modo verbal. O da letra A, cuidassem, respeitassem, acolhessem, não está no modo imperativo, certo? E nem o da letra B, que é cuida, e nem o da letra D tem. Pensando em como escrevemos, modo verbal, vamos analisar o sentido que os verbos conferem às orações. Então, os verbos, eles podem exprimir uma atitude de ordem, solicitação, convite ou conselho, exprime atitude de incerteza, dúvida, imprecisão do falante perante o fato, exprime certeza, precisão do falante perante o fato. Então, nós temos as opções aqui. Letra A. Se todos cuidassem, respeitassem e acolhessem os idosos, o mundo seria um lugar melhor. Observem o cuidassem, respeitassem e acolhessem. Letra B. A sociedade cuida bem de seus idosos. Observe, cuida. Letra C. Compreenda, ame, auxilie. Letra D. Os idosos têm muito a nos ensinar. Nós temos aqui o verbo tem. Então, você vai indicar, exprime atitude de ordem, solicitação, convite, o conselho. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C ou a letra D? Então, um tempinho para você relacionar as informações aqui desta atividade. Eu já volto.
Vamos conferir? Vamos analisar o sentido que os verbos conferem às orações. Exprime atitude de ordem, solicitação, convite ou conselho. A letra C, compreenda, ame, auxilie. Os 3 verbos estão expressando uma ordem, um conselho. Exprime atitude de incerteza, dúvida, imprecisão do falante perante o fato. A letra A, cuidassem, respeitassem e acolhessem, e exprime atitude de incerteza, dúvida, imprecisão. Exprime certeza, precisão do falante perante o fato. Letra B, a sociedade cuida bem de seus idosos. Então aqui cuida, exprime certeza. E também a letra D, exprime certeza. Os idosos têm muito a nos ensinar. O verbo aqui tem, exprime certeza, precisão do falante perante o fato. Comparando os textos. Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003. Direitos fundamentais do idoso. Nós temos ali o infográfico e ao lado aqui nós temos o cartaz, campanha de conscientização, que nós estamos estudando hoje. Então, comparando os dois, vocês observam que aqui nós temos a linguagem não verbal, que é a imagem do idoso, e nós temos a linguagem verbal. No infográfico, nós também temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Que relação podemos estabelecer entre o cartaz que estamos estudando e o infográfico que estudamos na aula anterior? Um tempinho para você registrar em seu caderno essa atividade e eu já volto. Vamos conferir essa atividade. Que relação podemos estabelecer entre o cartaz que estamos estudando e o infográfico que estudamos na aula anterior? Observem, nós temos ali o título do infográfico, Direitos Fundamentais do Idoso. E nós temos aqui no cartaz, valorize, respeite, acolha. O infográfico trata dos direitos dos idosos. O slogan do cartaz também é sobre os direitos dos idosos. É direito do idoso ser valorizado, respeitado e acolhido por todos.
Vamos ler a tirinha? Olha, mãe, estão maltratando uma velhinha. É melhor não nos metermos. Melhor pra gente, com certeza. Mas e pra velhinha? Observem aqui na tirinha. Nós temos a linguagem não verbal e a linguagem verbal também. Em relação às opiniões presentes na tirinha, é possível dizer que: letra A, Armandinho e sua mãe apresentam a mesma opinião? Letra B, Armandinho gostaria que a mãe interferisse na situação? Letra C, a mãe gostaria de interferir, mas não sabe o que fazer? Ou letra D, a mãe fica indiferente à opinião exposta por Armandinho? Um tempinho para você realizar essa atividade. Observe a linguagem verbal e não verbal da tirinha. Faça mais uma leitura aí na sua casa e eu já volto. Vamos conferir? Em relação às opiniões presentes na tirinha, é possível dizer que: letra A, Armandinho e sua mãe apresentam a mesma opinião? Letra B, Armandinho gostaria que a mãe interferisse na situação? Letra C, a mãe gostaria de interferir, mas não sabe o que fazer? Ou letra D, a mãe fica indiferente à opinião exposta por Armandinho? A resposta correta é letra B. Armandinho gostaria que a mãe interferisse na situação. Observe o que ele diz no primeiro quadrinho. Olha, mãe, estão maltratando uma velhinha. No segundo quadrinho, é melhor não nos metermos. Terceiro quadrinho, melhor pra gente com certeza, mas e pra velhinha? Então, Armandinho, quando relatou para sua mãe que estava vendo uma idosa, uma velhinha, sendo maltratada, ele esperava que a sua mãe tivesse uma atitude, tivesse uma interferência naquela situação, mas não foi o que aconteceu. Por isso, a resposta é a letra B. O Armandinho gostaria, mas a mãe não interferiu na situação. A resposta da mãe corresponde ao que você esperava ao ler o primeiro quadrinho? Justifique. Vamos fazer a leitura da tirinha novamente. Olha, mãe, estão maltratando uma velhinha. É melhor não nos metermos. Melhor pra gente, com certeza, mas e pra velhinha? Um tempinho para você registrar a resposta em seu caderno e eu já volto.
Vamos conferir? A resposta da mãe corresponde ao que você esperava ao ler o primeiro quadrinho? Justifique. Não, o esperado era que a mãe ajudasse a velhinha e impedisse a situação de violência. O efeito de ironia dessa tirinha está: letra A, no fato de uma velhinha ser agredida. Letra B, na recomendação da mãe a Armandinho. Letra C, na pergunta que Armandinho faz à mãe. Ou letra D, na expressão de espanto de Armandinho. Observe a tirinha aí na sua tela, registre em seu caderno a sua resposta e eu já volto. Vamos conferir essa atividade. O efeito de ironia desta tirinha está: letra A, no fato de uma velhinha ser agredida. Letra B, na recomendação da mãe a Armandinho. Letra C, na pergunta que Armandinho faz à mãe. Ou letra D, na expressão de espanto de Armandinho. Letra C, na pergunta que Armandinho faz à mãe. Observe aqui no último quadrinho. Em relação aos dois textos que trabalhamos na aula de hoje, podemos afirmar que letra A apresentam a mesma estrutura, ou seja, pertencem ao mesmo gênero textual. Letra B tratam do mesmo assunto, violência contra idosos. Letra C, os dois são textos narrativos, isto é, contam uma história. Letra D, são produzidos pelo governo federal. Lembra aqui um pouquinho que nós temos o cartaz de campanha. Você vai comparar com a tirinha que está ali ao lado. Um tempinho para você registrar em seu caderno a resposta. Vamos conferir. Em relação aos dois textos que trabalhamos na aula de hoje, podemos afirmar que letra A apresentam a mesma estrutura, ou seja,
pertencem ao mesmo gênero textual. Letra B, tratam do mesmo assunto, violência contra idosos. Letra C, os dois são textos narrativos, isto é, contam uma história. Ou letra D, são produzidos pelo governo federal? A resposta correta é letra B, tratam do mesmo assunto, violência contra o idoso. O cartaz, campanha de conscientização, fala a respeito do enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, e a tirinha também relata a respeito do mesmo tema. Cuide-se e até a próxima!